Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Nesta oportunidade, através desse vídeo, hoje nós vamos abordar a respeito de um modelo clássico de liderança excelente. Então, você que está chegando aí, seja mais uma vez bem-vindo no nosso canal do YouTube. Você que está aí pela primeira vez, ou algumas vezes já entrou, mas ainda não se inscreveu, se inscreva aí. Se inscreva aí no nosso canal, compartilhe também o link do nosso canal com seus amigos, através da rede social, e não deixa, queridos, não deixa de falar um pouquinho, comenta aí, escreve aí o seu comentário a respeito desse tema, tá joia? Vamos abordar então o quê? Sobre um modelo de clássico de liderança excelente. Isso nós vamos extrair dos Salmos de número 23. E esta reflexão, ela é útil, obviamente, para pastores, ministros, líderes de departamento, mas não somente aí. Você que tem uma função na área secular, que é coordenador, que é líder ali no seu departamento, seja por produção ou por meta, você que é gestor, você que é gerente, vale muito a pena essa reflexão, tá joia? Vem comigo. O Salmo 23 é conhecido como a pérola dos Salmos. Ele já abre dizendo assim: o Senhor é meu pastor. Queridos, de todas as metáforas que Davi utilizou, lembrando que Davi, certo, ele foi o segundo rei de Israel, e a sua chamada foi muito interessante porque ele estava já exercendo uma função debaixo da autoridade de seu pai, que era cuidar das ovelhas, né, da família. Então, ele trabalhava no campo, cuidava das ovelhas, e ele usa sua profissão, nesse Salmos 23, para expressar uma realidade de liderança. Lógico, voltando para o Salmo 23, o foco dele é o ser de Deus, porque quem é que fala no Salmos 23 não é Deus, quem fala é o homem. Não é o pastor que está falando, é a ovelha. Não é o líder que está falando, é o liderado. Então nós temos ali no Salmos 23 uma referência de liderança partindo do liderado. Partindo do liderado. Então nisso já vai nos dar uma alusão interessante e um padrão de liderança. Olha que interessante, veja lá. Quando ele fala o Senhor é meu pastor, então logo na introdução, o salmista ele utiliza o quê? O testemunho da realidade do seu maior líder, que é o próprio Deus. E Deus ele é a fonte de autoridade, seja você cristão ou não, protestante ou não, certo? Não é questão só da religião, mas nós cremos que há em Deus uma fonte de autoridade. Agora, olha que legal, o salmista ele começa trazendo o seguinte, como liderado na metáfora de ovelha, ele vai esboçar que ele desenvolvia um relacionamento pessoal com o pastor. Quando ele fala, o Senhor é meu pastor, certo? Meu pastor. Então nós temos várias figuras que o salmista utiliza relacionado a Deus, certo? Uma delas é rei, libertador, rocha, escudo, etc. Mas nenhuma dessas figuras é tão significativa em relacionamento como pastor e ovelha, tá certo? Então nenhuma dessa transcende, né, a ideia de aproximação pessoal e de companheirismo. Então por isso que ele vai dizer que o Senhor é meu pastor. E o Senhor como pastor não somente supre a necessidade, mas se faz presença real na vida do seu rebanho. Então o primeiro papel de um líder é relacionamento com aquele a quem ele lidera. Quer dizer, não é uma liderança distante, né, clerical, que é o altar e o povo, o sacerdote e o leigo. Não, é um relacionamento. Jesus fez muito isso do seu papel de líder, estando junto com os seus discípulos. Então, é importante que os seus liderados sintam que o seu líder está junto com ele. Sabe aquela frase? Estamos juntos, mas por aí, tá certo? E ele vai dizer, nada me falta. E isso vai trazer que o liderado, ele sente numa liderança excelente uma segurança, certo? Porque a segurança da ovelha era absoluta, isto é, a ovelha testemunhava de um pastor que conhece
a necessidade do rebanho. Então, cabe um líder conhecer também a necessidade do seu rebanho. Cabe um líder conhecer a necessidade do seu liderado. E isso é muito importante para que exerçamos, certo? Uma liderança com excelência. Outro modelo que nós vamos encontrar aqui é o versículo 2 dos Salmos, que diz assim, ó, deitar-me faz em verde pasto e guia-me mansamente às águas tranquilas. Três observações no versículo 2. Primeira observação, o pastor, no caso dos Salmos ali, não preocupa apenas com a qualidade do alimento, cuida também do repouso emocional e circunstancial do rebanho. Então, olha que interessante, quando fala guia-me mansamente, quer dizer, as campinas, lugares verdejantes, que tem sustentabilidade, mas não preocupa só com o alimento. O pastor, o líder, o coordenador, ele tem que preocupar com o todo, certo? E aí vai dizer assim, ó, guia, e esse guia-me mansamente é alvo e direção. Todo líder compete a ele dar uma direção aos seus liderados, certo? Tem que se dar autonomia dentro do processo, mas tem que dar uma direção. Por exemplo, quem trabalha por produção, qual é a diretriz que você tem dado para que eles possam realmente executar com excelência e produzir o que está se pedindo? Quem trabalha com meta, então você tem que dar o alvo, você não vai bater a meta para eles, lógico que não tem lógica, né? Mas você vai dar direção para que eles desenvolvam, certo? Outra questão interessante que é sempre responsabilidade do líder guiar. Quando isso não acontece, o rebanho se perde. Então, por que tem muita equipe que estão batendo a cabeça, estão cada um para um lado, porque está sem uma direção? Isso é muito importante entendermos. Uma liderança com excelência é aquela que dá alvo, mas também a direção. Não apenas mostra o caminho, mas ensina como chegar o alvo, né? Mas ensina como chegar a ele, tá certo? Outra coisa, águas tranquilas, fala de antecipação ao perigo. Muita agitação pode ser evitada quando a liderança trabalha na prevenção de possíveis acidentes futuros. Quer dizer, é responsabilidade total de um líder, certo? Precaver, cuidar da manutenção e antecipação ao perigo. O líder está ali para aquilo. Até digo, né? Ele vê aquilo que os seus liderados não vê, tá certo? Uma outra questão, versículo 3 diz, refrigera minha alma. Quer dizer, o líder se preocupa não apenas com o alimento, não apenas da direção e alvo, metas, certo? Mas também com a saúde emocional do seu rebanho, certo? Isso é muito importante. É muito importante o líder cuidar da saúde emocional dos seus liderados, dos seus colaboradores. Observa esse termo de refrigera minha alma, tem também restaura-me o vigor, quer dizer, traz o sentido literal de conversão do todo ser, ou renascimento. Há muitos liderados, há muitos colaboradores que estão desanimados, estão abatidos, estão fracos, estão desacreditados. É aí que entra o papel do líder, certo? É aí que entra o papel do líder, de querer ser um canal, certo? De restauração, de renovação e trazer de volta aquele colaborador, aquele obreiro e aquele que é liderado por você, tá certo? No versículo 3, a parte B diz, vereda de justiça por amor ao seu nome. Isso fala de reputação, certo? Uma coisa que uma liderança excelente tem que ter, que é um modelo clássico de uma liderança excelente, é reputação, certo? Fazer tudo a qualquer preço. Não, tem que ter reputação. Um líder que preza pelo bom nome, pelo caráter, pela idoneidade. Esse é o modelo clássico de uma liderança excelente, tá certo? Com pessoas verdadeiras. Então, temos que procurar realmente essas virtudes, coisas que, infelizmente, muitos hoje não têm feito questão. E o versículo 4 diz, vale da sombra da morte, certo? Olha que interessante, quando vai falar do vale da sombra da morte, podemos dizer que a presença do líder nos livra do pior dos monstros. Qual é? Medo, certo? O medo. A sombra da morte ocorre algumas vezes, né, no livro da Bíblia, pelo menos 20 vezes, tá certo? E o que podemos encontrar aqui? Queridos, na escuridão, olha bem,
Há fases, há certas fases de críticas na vida quando não conseguimos enxergar a saída. Você que trabalha com pessoas ao seu lado, tem liderados, tem colaboradores que não está dando certo. Aí você vai fazer o quê? E para ele, cara, é um vale, certo? Uma situação de difícil resolver. O cara não vende, o cara não produz, no âmbito ministerial, o cara não ganha alma, o cara não batiza. E aí? O que você vai fazer? É ali que entra o papel do líder, certo? Quando o salmista diz assim, o Senhor está comigo. Então ele tem que ver que você está com ele também. Bateu meta, você aplaude da premiação, ganhou alma, você honra o companheiro, mas está difícil, está do vara da sombra da morte, esteja com ele, seja ao lado dele, certo? E como que eu vou estar? Com vara e cajado, isto é o Senhor nos acompanha armado de vara, porque nessa hora vem os inimigos, né? Os inimigos da emoção, os inimigos da fé, os inimigos das nossas convicções, e até interior, né? Para nos abater, nos desanimar. Mas nessa hora você tem proteção através do seu líder. Esse é o modelo clássico de liderança. Uma outra questão, vara, disciplina. Um líder é aquele disciplinador, certo? Cara, sem disciplina nós não vamos chegar em lugar nenhum, certo? Então, para ajudar a caminhar e conduzir o rebanho, ou o grupo, ou a equipe, certo? Era também o que? Armas, instrumento de controle, pois a disciplina gera confiança e segurança. E para caminhar para o final, prepara na presença dos meus inimigos uma mesa, fala de honra. Olha que legal, fala de honra. Às vezes você está vivendo uma fase tão complicada e acha que não vai conseguir. Mas aí, com todo esse processo, acompanhamento, fortalecimento, orientação, direção, que o seu liderado recebe, agora ele vai começar a ser honrado. Prepara uma mesa, honra. Unge a minha cabeça com óleo. Quer dizer, o óleo servia para expelir os parasitas que penetravam a lã e fixava-se na cabeça da ovelha. Quer dizer, a pessoa ficava perturbada, agitada, aí derramava-se o óleo. Olha que interessante, às vezes tem pessoas que trabalham ao teu lado, mas está tudo agitado, tudo perturbado, está perdendo até um pouco as suas convicções, a sua chamada. Será que eu estou aqui por acidente? Será que aqui não é meu lugar? É nesta hora que começa a vir os remédios, começa a vir o azeite, começa a vir o óleo e começa a trabalhar na cabeça, na mente. É lá que produz tudo, é lá que emana a sua fraqueza, é lá que emana a sua força, é lá que emana o seu dinamismo, é lá que emana o seu desânimo. Ah, eu não acredito que aqui vai dar certo, não acredito que isso vai dar certo, não acredito que eu vou dar certo. Não, é na mente. Você cria um mundo na sua mente e vai reportá-lo. Por isso que tem óleo, por isso que o líder cuida também da saúde mental dos seus liderados. Outra questão também é renovação, que é uma prioridade para qualquer liderança, certo? Por esta razão tem o que? O cálice transbordante. Na metáfora do salmista, por causa do frio do inverno, às vezes a junta das ovelhas atrofiava e elas não conseguiam acompanhar as demais, o rebanho. E aí que entrava o cálice transbordante, para curar de todo esse tipo de males, para que outras ovelhas que estavam ali afetadas pudessem caminhar junto. Tem colaborador, tem liderados que não conseguem andar juntos, não conseguem crescer, não conseguem produzir, não conseguem chegar, mas você foi levantado e tem um modelo clássico de liderança excelente, que é justamente para recuperar esses. Olha que interessantíssimo, né? E aqui depois você vai encontrar o cálice para nós recuperarmos, chama-se companheirismo, certo? Companheirismo, amizade. E isso é muito importante num grupo, na igreja, na empresa, na família, certo? É muito importante quando nós vemos que não estamos sozinhos. Trabalha isso, relacionamento interpessoal. Então nós temos aqui, deixa eu pegar aqui, nós temos o que? Esse modelo de liderança. Começa com relacionamento e continua com relacionamento. Não fique numa zona de conforto só exigindo, só sufocando aqueles que veem em você uma liderança. Você sabe, líder-chefe é diferente.
líder e chefe é diferente. Seja um líder, tem um padrão, tem um modelo, com certeza os seus liderados, os seus colaboradores serão felizes e serão bem-sucedidos. Que Deus abençoe!